Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo muito especial. Não fiz roteiro, não elaborei muita coisa, porque foi uma surpresa para mim. Esses dias eu mexendo em algumas coisas aqui em casa, eu encontrei um tesouro para mim, algo muito valioso. E eu queria mostrar para vocês, compartilhar isso que eu encontrei, que são memórias coisas da minha adolescência, e eu achei interessante trazer para o canal e fazer um react, como que eu vou reagir a algumas coisas que tem aqui. Eu sou Leonice Alcântara, o mesmo nome aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que eu postar. Então, gente, eu tava mexendo em algumas coisas, caixas velhas, essas coisas que a gente sempre tem em casa, né? E encontrei isso aqui. Exatamente, um caderno. E o que será que tem nesse caderno? Gente, eu lembrava sim dele, mas não tinha noção que ele estava aqui em casa, aonde estava. E só para vocês terem uma ideia, logo aqui na capa, quando eu preenchi, eu vi que tem a data aqui, ó, 2005, 30/5/2005, há mais ou menos 20 anos atrás. E esse caderno, gente, era um caderno de poesias. Já deixo aqui, já compartilho com vocês esse dom. É isso que eu tinha comigo desde a minha infância, de escrever poesias. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu tinha isso como um hobby, como algo assim que me fazia bem. Então, qualquer coisa que eu passava, alguma situação, eu ia lá e escrevia um poema. Coisas boas, coisas ruins, aquele início da adolescência, que a gente começa a se apaixonar por alguém. Então, aqui tem vários poemas. Tem aqui a primeira página, que eu escrevi ficha. E eu vou ler aqui e ver mais ou menos o que tinha na época, se alguma coisa mudou, se é a mesma coisa. Então, meu nome completo, a minha idade, 14 anos, como era 30/5, eu ainda tinha 14 anos, completaria 15 em setembro. Signo Virgem, qualidade, respeitar os outros e ser inteligente. Não sei se eu sou tão inteligente ainda, mas respeitar aos outros, respeitar as pessoas no modo geral, isso sempre carrego comigo. Defeito, não tolerar brincadeiras, ser tímida. Eu sempre fui muito resistente, eu nunca fui muito bem-humorada, então realmente eu não gostava muito daquelas piadinhas, brincadeiras. Eu acho que eu mantenho isso. Bebida, suco de laranja, continua igual. Comida, as mais simples, arroz, bife. Eu continuo gostando dessas comidas simples, mas hoje minha comida assim básica preferida seria estrogonofe de frango. Música, interessante. The Reason, do Rubenstein. É uma música em inglês, né? Eu não vou saber cantar, mas usei muito essa frase por muito tempo da minha vida e continuo usando, que fala: eu não sou uma pessoa perfeita, há muitas coisas que eu gostaria de não ter feito, mas eu continuo aprendendo. Então, apesar de não ser uma música assim que eu ouça, tal, eu acho que ela tem uma mensagem bonita. Mania, falar ai que mico e me olhar no espelho. Amo o espelho, gente, adoro ficar olhando no espelho. E falar ai que mico era uma coisa que eu tinha muito. Tudo eu falava ai que mico, coisa da época. Livro Poliana, continuo gostando desse livro. Meu marido até me deu um de presente que eu havia lido uma vez, que uma vizinha me emprestou. Então é um livro bem interessante. Hoje eu tenho Poliana e o Poliana Moça. Sim, eu acho que continua sendo o meu livro preferido. Eu gosto muito da história do Poliana.
Projeto de vida, construir uma família. Construir minha família. Me casei, apesar de não ter filhos, né? Construir família. Esporte, nenhum. Nunca fui muito ligada a esporte. Filme, nenhum. Aí depois a lápis, olha que interessante. Aqui, ó, esporte nenhum. Aqui eu coloquei futebol. E aqui no filme, coloquei a lápis, Um Amor para Recordar. Foi um filme que eu assisti depois de um tempo e assim passei a gostar muito da história. Hoje não seria meu filme favorito, mas também não gosto muito de filme. Enfim, eu acho que eu colocaria como se fosse a primeira vez. É um filme que eu já assisti várias vezes e gosto muito da história dele. Religião evangélica, permaneço. Ator preferido, Paulinho Vilhena. Nossa, gente, bem coisa de adolescente, né? Hoje já não tenho mais isso. Cantor preferido, bandas gospel. Continuo, geralmente a música que eu ouço são músicas evangélicas. Mico, pago um a cada momento. Bem coisa de adolescente, né? Frase, tudo é possível quando você acredita. Faz sentido. Cor, rosa, preto e vermelho. Hoje a minha cor preferida seria o rosa. Gosto bastante. Pessoa especial, Deus, família e amigos. Sim, Deus, família e amigos são pessoas que estão sempre com a gente. Então, nossa, tinha esse negócio que a gente fazia com papel laminado, bem coisa de adolescente. Quem é dos anos 90 aí sabe bem do que eu tô falando. Gente, aqui tem muitos poemas, muitos. Então eu escrevia, fazia umas decorações. E o mais engraçado, olha, nessa época eu gostava muito de Polly Pocket. Eu copiei da capa de um caderno meu. Inclusive até algumas pessoas me chamavam de Polly, que eu tinha muita coisa da Polly. E aqui, gente, nesse caderno, quando eu escrevia as poesias, eu colocava aqui, ó, P e E. P era de quando eu produzia o poema, que às vezes produzia num rascunho, e E era quando eu escrevia aqui nesse caderno. Então são poemas aí de 2005, 2006, muito interessante, 2007, até 2009 produzi alguma coisa, 2010, estou tentando achar aqui a página para ver o último que eu escrevi. Eu acho que o último que eu escrevi foi aqui, ó, produzido 14/9 de 2010, escrito dia 16/10 de 2010. Então, acho que o último poema que eu produzi. Vou encontrar aqui algum. Deixa eu ver. Encontrei um aqui que chama Além do Sonho. Aqui, ó. Vou ler para vocês. Além do sonho. Coloquei os meus sonhos nas asas de um pássaro e o soltei para poder voar. Aos poucos ele foi voando, aos poucos ele foi sumindo, levando consigo todos os meus sonhos. Depois de muitos anos, o mesmo pássaro voltou e me indicou o caminho que eu deveria seguir. Segui esse caminho e encontrei coisas maravilhosas. Não eram as que eu havia sonhado, não eram as que o pássaro havia levado, mas eram coisas lindas que davam alegria ao ver. Não eram as que eu pedi, mas era o que eu precisava para ser feliz. Lindo, né, gente?
E aqui tem muitos outros poemas. Abri nesse aqui, deu vontade de ler. E realmente acho que hoje faria muito sentido, faz muito sentido. Que aqui toda essa coisa poética e às vezes a gente pensa em coisas, acha que naquele momento é tudo na vida e de repente tudo surpreende, vem coisas novas, coisas diferentes, mas que nos fazem felizes, né? Então é isso, gente. Adorei rever, estou aqui olhando os poemas, lembrando das histórias. Então, tinha de tudo, de amor, de amizade. Às vezes eu inventava, pensava numa situação e escrevia. E foi muito legal rever esse caderno. Não tem aqui o número, ou tem, deixa eu ver. Para ver quantos poemas eu escrevi. Tem sim a quantidade. Gente, mais de 200. 210 poemas, todos que eu mesma escrevi da minha autoria. Muito legal reencontrar isso, gente. Fiquei muito emocionada, muito feliz. Há 20 anos, então rever isso daqui é trazer um pouco da minha história de volta, lembrar momentos bons, momentos tristes também que eu escrevia, mas assim, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de tudo que eu compartilhei aqui. Me desculpem a emoção, é que realmente toca, né, o coração da gente. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.